Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Qualquer homem que alguma vez for viver para Deus terá que ir além de quaisquer dos 5 sentidos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ao passar o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, em gozo sentirá, todos salvos pois verá, sem tantos como a areia da praia. Lá da margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, em gozo sentirá, todos salvos pois verá, sem tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, em gozo sentirá, todos salvos pois verá, sem tantos como a areia da praia. Que gozo sentirá, todos salvos pois verás, sim, tantos como a areia da praia. Qualquer homem que alguma vez for viver para Deus terá que ir além de quaisquer dos 5 sentidos. Ele terá que superar toda cultura, qualquer realização que o homem seja capaz de fazer e crer em Deus, romper com tudo
e colocar de um lado e se mover rapidamente em direção aos céus. Amém. Pois bem, meus ouvintes, aqui está mais uma sentença declarada, uma realidade tremenda pelo profeta desta era, na mensagem Contagem Regressiva. Sentidos. Sentidos é que operam a autodefesa. Os instintos de procriação, de preservação e até mesmo de evolução, tudo isso não teria sentido algum, significado algum, se não fora os sentidos. A visão, o paladar, o olfato, a audição e o tato. Isso se tratando do corpo físico. No espírito, aí vem a consciência, a memória, o afeto, que também são 5 sentidos. Na alma, nós encontramos só um. Este é a fé na palavra de Deus, ou então a dúvida. Mas aí é que começa o enredo. A maioria do povo chamado cristão finca a estaca nisso, que crê em Deus, que não tem dúvida na sua palavra. Mas voltamos a afirmar, é aí onde começa o enredo. A complicação. Jamais a alma seria trapaceada, enganada, se ela viesse ter a genuína fé na genuína palavra de Deus. Como é que se tem fé em Deus, na sua palavra? E vamos citar apenas um rudimentozinho. E negam e rejeitam o batismo nas águas por imersão em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e assim receber o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Você está analisando comigo um fato, uma realidade. Esse sentido que está na alma, ele não tem pluralidade, isto é, uma fé no plural. Porque cada sistema, cada linha evangélica, cristã, tem um tipo de fé. E qual deles? Porque é só um. Efésios capítulo 4. Porque há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Se você não consegue passar por isto, deixe quieto. Mas se você passa por isso, rasga esse véu, você está rompendo seus próprios sentidos e declara que o maior inimigo que você tem é você próprio. São seus sentidos. Não precisa ninguém te acusar, porque você sabe melhor quem é você. É o miserável homem.
e que impede todas as bênçãos. Enquanto o homem tem que dar satisfação a filhos, à esposa, aos seus negócios, ele nunca pode ser um astronauta. Ele tem que assinar um termo de responsabilidade para então se qualificar como astronauta, rompendo todas as razões, todos os direitos, para poder entrar na história da exploração do espaço. Agora veja que declaração do profeta. E qualquer homem que alguma vez for viver para Deus, terá que ir além de quaisquer dos 5 sentidos. Ele terá que superar toda cultura. Porque a fé verdadeira, na palavra verdadeira, independe de cultura, de sublimidade e de sabedoria humana. 1 Coríntios capítulo 2. Independe de quaisquer concursos do homem. Por isso, esse homem, que é um astronauta espiritual, ele não cai na vanglória, na soberba, no inchaço. Elogios para ele são como críticas. Às vezes a crítica até resolve mais, contribui mais do que os próprios elogios. A posição boa do espectador é aquela que não elogia e nem critica, nesse caso espiritual. Moisés se tornava um Deus para o seu povo quando Deus entrava em cena, mas logo eles jogavam tomate podre nele. O mesmo povo começava a cobrar. Aquelas pessoas que vivem a dois, a mulher e o homem, de repente ela é seu Deus, ele é seu Deus, mas daqui a pouco o que ele significa para ela. Mas isso tem a ver realmente com arrebatamento. Essa mensagem contagem regressiva que foi pregada exatamente baseada na espaçonave, no lançamento da nave para a Lua, ela exemplifica, mostra o paralelo perfeito entre a ciência, entre as coisas naturais e o espiritual. Quando o irmão Brana fala, lembra de que Enoque subiu, Elias subiu, o próprio Senhor Jesus Cristo subiu, aí ele conta a sua experiência de que ele foi lá em cima. E alguém disse para ele, irmão Brana, isso foi sonho. Ele disse, não foi sonho. Ele nunca teve um sonho a respeito disto. Ele disse, eu estava de pé ali em cima, olhando para baixo,
onde eu estava deitado na cama. É isso quando você cresce espiritualmente. Você olha esse eu que erra, que fica nervoso, lá embaixo. Talvez eu estivesse sonhando na cama, mas eu estava aqui em cima olhando para baixo, para mim mesmo. Ele foi levado como João, ele foi levado como Paulo, lá em cima. Ele disse assim: ele apenas me deu uma pequena viagem de astronauta naquela manhã. É muito bom. Ele me deu apenas uma pequena viagem de astronauta naquela manhã. Isso é seu, meu irmão. Isso é nosso. Agora, outro fato curioso e muito importante é que ele mostra aqui que o plano é esse: fazer bases na Lua, em Marte, será mais aonde, para quando a Rússia, que parece estar morta, virar aqueles canhões velhos, aqueles mísseis velhos para o lado dos Estados Unidos, da América, então eles têm uma base lá em cima para se proteger. Se protegerem da explosão atômica. Não, é muito mais fácil. A base Jesus já fez para nós. Quando isso vier a explodir, ele tomou a sua noiva e levou para a base, para as bodas do Cordeiro. Ele viu ali uma coisa bonita. Ele disse: eu vi uma coisa bonitinha outro dia. Bonitinha. Bem familiar. Foi realmente uma gracinha. Havia duas indiazinhas de pé, conversando uma com a outra. Pequenas pançudinhas. Elas são pançudinhas. Vocês sabem. E com uma pena atrás de sua cabeça, e cumprimentaram pegando na mão, uma dando tapinha na outra, de amizade, de familiaridade e de alegria. Por que elas estavam tão alegres? É um fato curioso, chamou a atenção do profeta. E elas, naquele entendimento de índio, o que elas estavam conversando, rejubilando por causa da fé que elas alcançaram com a espaçonave. Com o dito que estava correndo por ali, por todo o seu mundo, que o homem iria embora da terra. Então, uma disse para a outra: mana, logo teremos o nosso país de volta para nós mesmos. Sabe por quê? O homem branco está indo para a Lua. Então nós vamos ter a nossa terra de volta. Logo teremos o nosso país de volta outra vez. O homem branco vai embora daqui com seus cigarros, com sua política podre, com suas bebidas. Eles estão indo para a Lua. Então teremos nosso país de volta. Está certo.
indiazinhas. Muito correto. Eles estão fazendo esses montões de latas na linguagem do profeta para subirem. E aí já vem ônibus espacial. Agora, que coisa tremenda! Que tempo verdadeiro, real. Porque o verdadeiro e real cristão tem entrado em sua espaçonave. Tem sido qualificado como astronauta espiritual. Através de um Espírito somos todos batizados em um astronauta, que é Cristo. E curioso, muito importante, ninguém discute. Jesus recebe a sua noiva no espaço, naquela grande reunião. Tem as bodas do Cordeiro. E logo ele desce para o milênio, com a terra dominada, com o nosso país limpo e adornado para o seu governo, para ser reinado por ele, com sua rainha. Em nome de Jesus Cristo, você está nisso. Amém. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Lá da margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Todos salvos, pois verás, sim, tantos como a areia da praia.